A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Estou novamente em Juiz de Fora, depois de ficar ausente por 12 dias, estava na casa de minha mãe, agora retornando às atividades normais, mas nem por isso deixamos de apresentar o programa. Lembro a todos que na segunda-feira inicia-se o nosso curso aqui de cuidador de idosos, patrocinado pela Sopa dos Pobres. Então você que não se inscreveu ainda, tem tempo de se inscrever. Aproveite a oportunidade, o curso é gratuito, de 8 às 11 da manhã, segunda a sexta. Não perco. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Vamos estudar sobre a missão da doutrina espírita. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM 0 operadora 32 999 327758. Para falar comigo utilize a TIM 98801 2675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail o espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Quando descobrimos que absolutamente nada é definitivo, inclusive a vida, compreendemos a inutilidade do orgulho, a tolice das disputas, a estupidez da ganância e a incoerência das tolas mágoas. Muita paz, muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a missão da doutrina espírita. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos e ninguém vos engane. Mateus capítulo 24, versículo 4. Hoje, passados 168 anos dos fenômenos que abalaram o mundo e que tiveram lugar na pequena e pacata Hadesville, que era um condado, de Nova York, aqueles fenômenos mediúnicos, muitos ainda pensam que o espiritismo nada mais é do que o campo onde vicejam os mais inusitados, estranhos acontecimentos. Muitas pessoas se prendem, achando que a doutrina espírita se prende apenas a fenômenos. Olha, falta de conhecimento total, É comum, sobretudo através da imprensa, a tentativa de explicar o inexplicável, sempre sob o enfoque espírita. Verifica-se, em consequência, uma visão inteiramente distorcida do espiritismo, constantemente confundido com manifestações de mediunidade espalhafatosas e sensacionalista, e que na maioria das vezes se acha a serviço de interesses imediatistas e exclusivamente materiais. Hoje tem mudado muito, Mas, infelizmente, ainda existem aqueles que confundem o mediunismo com o espiritismo. Nada a ver uma coisa com outra. Eu sempre gosto de dizer, deixar bem claro, o fato da pessoa ser médium não quer dizer que ela seja espírita. Existem médiuns de várias correntes religiosas.
Lamentavelmente, muitos procuram as casas espíritas pela curiosidade de assistirem um espetáculo insólito ou de encontrarem a solução milagrosa para o problema que o atormenta. Primeiro, não existem manifestações mediúnicas à vista nas casas espíritas. Existem entre outras correntes religiosas, mas não na doutrina espírita. Então ninguém se preocupe com isso, não podem vir para cá nas sextas-feiras, em outros lugares durante a semana, nos finais de semana, nas palestras públicas, que não vai acontecer manifestação de espíritos. A doutrina espírita tem uma preocupação imensa com isso. E também não vai chegar para resolver seus problemas através de milagres, até porque não cremos. Então, na veemência e nada encontram razão pela qual saem desiludidos e desencantados. Esses, na verdade, ainda não se acham preparados para adotarem a doutrina espírita. E a desilusão é perfeitamente compreensível e até esperável. Sim, nós compreendemos, uma vez que ele vem buscar uma coisa e encontrou outra completamente diferente, né? Você vai chegar aqui, vai encontrar palestras falando de Jesus, das suas ações, da instrução que nos legou, como deve ser o comportamento do cristão. Nada daquilo que ele está momentaneamente buscando. Ele quer um milagre para a sua vida, ele quer ter contato com os espíritos, né? Assim ele acha que isso é possível e acaba se desiludindo, porque não tem nada disso aqui. Essa doação não se restringe à frequência ao centro, ao qual se comparece muito mais à procura do passe miraculoso e da água fluidificada, tida em alguns casos como a verdadeira aguinha milagrosa. Existem também aqueles papapasses, aquelas pessoas que costumam chegar até no final da reunião, das palestras públicas, para tomar um passe. O que é um passe? As pessoas também confundem muito isso. Passe nada mais é do que uma oração. Passista, não precisa nem ser médio, ele vai fazer uma oração em voz baixas, esticar as mãos sobre a cabeça da pessoa, pedindo a Deus, a espiritualidade, que o auxilie. É uma transfusão de energia salutar, equilibrada. Só isso, não tem nada de miraculoso ali. A água fluidificada, por sua vez, ela sofre modificações, isso já foi comprovado pela ciência, de acordo com as necessidades. Pode ser colocado ali através dos espíritos um remédio necessário àquele enfermo. Mas isso também não tem nada a ver com milagre ou água milagreira. Como os padres têm a água benta, como os pastores também fazem oração, pedem para que você coloque um copo d'água próximo do televisor, do rádio, enfim, é nada mais que isso. Ela implica uma postura mais avançada, porquanto exige daquele que se deseja realmente ser espírita uma retomada de posição quanto aos seus hábitos, seus costumes, seu modo de viver, seus valores. Aí que começa o problema. O problema está exatamente aqui, porque é feito um convite de transformação íntima e moral. Meu amigo, minha amiga, vocês querem realmente mudar, melhorar? Então começa a partir de agora a tomar essas atitudes, de fazer tudo aquilo que é correto, não mais o incorreto, de servir ao Senhor, de auxiliar o próximo, de estudar e vivenciar o Evangelho. Aí as coisas começam muitas vezes a complicar e as pessoas não querem terem responsabilidade. Ao Espiritismo cabe propiciar ao homem condição para que ele possa encetar essa mudança em sua vida. Esta tarefa, que deve constituir a grande preocupação das casas espíritas, revela o alcance e a grandeza de sua missão em nosso país, educar através da evangelização. Sim, começa a educar as crianças nas escolinhas de evangelização desde cedo, né? Forjar nele um verdadeiro caráter de bondade, de amor, para que ele se torne um jovem brilhante e um adulto compromissado com a verdade. Evangelizar é, portanto, o compromisso maior da doutrina espírita no Brasil. E é por seu intermédio que se realiza a reforma interior do ser humano. Caminho indispensável do roteiro da perfeição com que Jesus nos acenou. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 5, no versículo 48. Não se trata, contudo, de ônus escolhidos aleatoriamente pelos responsáveis pelo movimento doutrinário no país. Ele obedece a uma diretriz ditada pela nossa liderança espiritual e que vem sendo adotada pela Federação Espírita Brasileira, a FEB, desde agosto de 1895, quando Bezerra de Menezes assumiu a presidência. Então,
Bezerra de Menezes foi o primeiro presidente da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. Naquela época, o espiritismo enfrentava uma disputa interna de proporções e consequências indesejáveis. De um lado, dentro de um radicalismo inconciliável com os autênticos postulados cristãos, colocavam-se os que defendiam a ideia de que era apenas ciência, como até hoje, né, os ingleses. O espiritismo lá é muito mais científico do que filosófico e muito menos ainda religioso. Destituído de todo e qualquer caráter religioso, eram os científicos, de outro lado, não menos, situavam-se os que o entendiam somente como religião. Eram os místicos, ou aqueles, né, de uma maneira pejorativa, os kardecistas. Por isso que eu não gosto dessa palavra kardecista. Porque quando você diz kardecista, você está dizendo ou tentando afirmar que existe outro espiritismo. Ah, você é espírita kardecista? Não, eu sou espírita. Por quê? Porque não existe outro espiritismo. Existe o espiritualismo, existe o sincretismo religioso afro-brasileiro, que nós respeitamos. São espiritualistas? Sim. Somos também espiritualistas? Somos. Mas nem todos os espiritualistas são espíritas. O espiritismo é único no Brasil, no mundo. Impunha-se como medida necessária a própria sobrevivência do movimento, a pacificação e a união dos dissidentes. Bezerra de Menezes, convocado para a tarefa, seguiu uma política conciliatória e estabeleceu uma linha de ação calcada na orientação emanada, obviamente, do alto, e que mais tarde veio a ser consolidada pelo Pacto Áureo. Essa orientação se originou principalmente de 3 mensagens mediúnicas enviadas aos dirigentes brasileiros. Elas contêm verdadeiro perfil do espiritismo do Brasil. Então, só para Bezerra tomar essa decisão importante, ele recebe do alto a mensagem exatamente do nosso querido Ismael. Reunidos em nome de Ismael, não tendes outros deveres senão estudar o Evangelho à luz da santa doutrina codificada por Kardec. A missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho em espírito e verdade. Ismael, a cada povo a sua tarefa, a vossa, a maior, é o Evangelho. Tendes de educar os corações. Urias deixou essa mensagem. Então, educar os corações. Olha a importância e a responsabilidade da doutrina espírita, principalmente aqui no nosso país. Daí se vê, portanto, que todas as atividades do Centro Espírita e seus integrantes e trabalhadores devem necessária e obrigatoriamente convergir para o fim último da evangelização. Ela é, indubitavelmente, a mais eloquente manifestação de amor ao próximo. Personifica o exemplo deixado por Jesus e significa a mais autêntica obra de caridade, na medida em que permite ao homem o melhor conhecimento de si mesmo e a possibilidade de repensar os seus valores, assumindo em face disso um novo tipo de comportamento, em inteira consonância com a nova educação que recebeu a contar da assimilação da moral evangélica. Em O Mestre na Educação, Vinícius destaca este aspecto dizendo: a missão do Espiritismo é educar para salvar. Enquanto este fato não penetrar a mente e o coração da maioria dos espíritas, a luz não estará no velador e o Paracleto ver-se-á embaraçado na tarefa de reivindicar os direitos do Divino Redentor, restaurando o cristianismo de Jesus, desse Jesus que foi mestre, teve discípulos e proclamou a liberdade do homem mediante a educação racional do espírito. Educar, eis o rumo a seguir, o programa do momento. Por isso é que, não obstante uma certa frustração e desaponto de alguns bem-intencionados trabalhadores, que ainda se sentem muito atraídos pelos fenômenos de efeitos físicos, estes hoje cederam lugar à edificante atividade evangelizadora. Inquestionavelmente, a grande aspiração de todos os que se abrigam sob a bandeira de Ismael haverá de ser a vitória sobre seus milenares defeitos e equívocos.
representados pelo egoísmo, pela intolerância, pela agressividade, pelo ódio, pela inveja, enfim, pelo total desamor no seu relacionamento com o próximo. E isso somente será possível quando o homem estiver evangelizado e educado em espírito e verdade, o que importará na educação plena de sua forma de agir aos princípios imutáveis do Código de Amor Universal, reduzido, segundo Jesus, a duas normas de idêntico conteúdo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Disseram-lhe, pois: quem és tu? Estou há tanto tempo convosco e não tens conhecido? 2 milênios são passados na vinda de Jesus ao mundo. Ele ainda continua sendo o grande desconhecido de uma considerável parcela dos que afirmam cristãos, confirmando aquilo de que João nos fala no capítulo 1 de seu Evangelho. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o reconheceram. A nova ordem que veio implantar não foi aceita nem por seus próprios patrícios ou conterrâneos, que ansiavam por um reformador político e por um líder que, exemplo de Moisés, que os libertara do cativeiro no Egito, os livrasse agora das garras da águia imperial romana. Repudiado pelos seus, que entendiam que a sua filosofia de vida não estava à altura do orgulho e da soberba da raça. Foi também mal visto e até temido pelas autoridades de Roma, que o consideravam um agitador em potencial do povo que ela oprimia, e um perigo para as ilimitadas pretensões de ser senhora absoluta do mundo. Nem mesmo os que conviveram mais de perto com ele, os 12 apóstolos, foram capazes de assimilar o verdadeiro sentido de sua missão terrena. Traído por um, abandonado na hora em que necessitou de maior apoio moral, pelos que mais se lhe achavam ligados, ainda foi negado por aquele que, até então, se dizia o seu mais fiel e extremado seguidor. Não obstante, o seu amor, inexcedível consequência ou atributo de sua incontestável superioridade espiritual, tudo suportou, tudo compreendeu, tudo perdoou. Decorrido os 3 primeiros séculos do cristianismo, que se caracterizaram pelas lutas, dificuldades, simplicidade e pureza evangélicas, o homem seguiu por caminhos inteiramente diferentes daqueles traçados por Jesus. Recrudesceu a velha lei do Senhor, a intolerância, a violência, o orgulho, a vingança, a ambição pelas pompas e honrarias mundanas. O apego aos interesses transitórios voltaram a imperar de forma desabrida e incontrolável. Os suaves ecos do Sermão da Montanha, que ainda ressoavam pelas fraldas e quebradas das colinas Kart-Atim, cederam lugar ao tropel dos cavalos de guerra, aos gritos lacinantes dos feridos nas sangrentas e crudelíssimas batalhas, ao tinir sinistro das espadas, ao choro dos órfãos e das viúvas, aos lamentos dos anciãos, à mortandade indiscriminada. Tudo isso em seu nome. A insensatez humana chegou ao ponto de criar uma ordem de cavalaria religiosa e militar, a ordem dos cavaleiros pobres do templo de Salomão, mais vulgarmente conhecida como os templários, cujo patrono São Bernardo recomendava e glorificava a matança dos não-cristãos, argumentando que ela era autorizada e realizada por Jesus. Suas recomendações simplesmente estarrecedoras. Os cavaleiros de Cristo travam batalhas de seu Senhor em segurança, sem recear ter pecado ao matar o inimigo, nem temer sua própria morte, visto que nem o ato de morrer, nem de causar a morte de outrem, quando for por Cristo, contém nada de criminoso. Ao contrário, merece uma recompensa gloriosa. Desse modo, lutar por Cristo é alcançar Cristo. Realmente, aquele que provoca livremente a morte de seu inimigo como um ato de vingança
encontrará mais consolo em sua condição de soldado de Cristo. O soldado de Cristo mata com segurança e morre com mais segurança ainda. Não é sem motivo que ele empunha a espada. Ele é um instrumento de Deus para a punição de malfeitores e para a defesa dos justos. Na verdade, quando ele mata malfeitores, não se trata de homicídio, mas de malicídio. E ele é considerado executor legal de Cristo. Quando da declaração da primeira cruzada, por Urbano II, em 1095, antes da criação dos Templários, que data de 1119, o então vigário de Deus afirmou absurdo semelhante. Agora, prometemos-lhes guerras que trazem consigo a recompensa do martírio glorioso, guerras que garantem o direito à glória temporal e eterna. Novamente, o seu nome era utilizado para dar vazão aos instintos mais selvagens e brutais do ser humano. Em 1233, Gregório IX instituiu oficialmente a mais hedionda e repugnante instituição que se tem notícia nos anais da história, somente comparável às tenebrosas maquinações do nazismo. A Inquisição, também ironicamente chamada Tribunal do Santo Ofício. E de novo, a figura do meigo Rabi da Galileia servia para justificar as atrocidades e desmandos que por mais de 600 anos o homem cometeu em nome de uma fé irracional e fanática. Alguns séculos depois, durante o apogeu sanguinolento no Santo Ofício, no século XVI, surgiu na Espanha, fruto da intolerância religiosa de Inácio de Loyola, a Companhia de Jesus, de tantos e tantos malefícios prestados à humanidade. Uma organização de característica nitidamente guerreira, como o próprio nome indica, posta a serviço de quem não se cansou de recomendar, pregar, ensinar e exemplificar a paz, a tolerância e o perdão, alertando que todos que lançassem mão da espada, a espada morreriam. Concomitantemente, no mesmo século XVI, a França propiciava ao mundo um dos mais bárbaros espetáculos da história, promovendo o massacre de São Bartolomeu, dando outra vez o nome de Jesus como seu principal motivo. Enquanto isso, por toda a Europa, principalmente na Espanha, as fogueiras da Inquisição eram piedosas e religiosamente alimentadas pelos infiéis e hereges que ousavam discordar das irracionalidades e inconsequências do crer ou morrer. Em Caminho da Luz, Emmanuel se rebela contra essas atrocidades dizendo: na Espanha queimavam infelizes na praça pública. Na França, tétrica noite causava pesadelos coletivos em matéria de fé. Na Irlanda, muitos fiéis faziam questão de levar ao altar de Jesus a vela feita da gordura protestantes. Correram séculos e o mestre continuou servindo de pretexto para que os homens extravasassem seus ódios e rancores, exercitassem o mais superlativo radicalismo e intolerância religiosos. Jesus, para eles, não ultrapassou os limites de uma longínqua e quase lendária figura, padrão ou símbolo de uma filosofia do que se julgavam e se julgam dispensados de adotar, porque é inadequada às suas aspirações de cunho eminentemente material. E nós espíritas, como situamos em face do divino, amigo? Será que já o compreendemos o suficiente? Já conseguimos viver em consonância com os postulados de sua moral evangélica? Ou será que ainda persiste em nosso meio aquela visão distorcida que levou Huberto Holt a dizer: aceitar o Cristo é fácil, ver o Cristo é um problema de imensa gravidade? A resposta dependerá de uma série de fatores que teremos de enfrentar em face à nossa conduta individual, familiar, social e principalmente como seguidores da doutrina e como integrantes do movimento espírita. Bem explicado, meu amigo Marcos. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O homem inteligente na Terra. Quando assistimos a um noticiário televisivo, ouvimos o radiofônico ou lemos na internet, quase sempre comentamos: só tem desgraça. Só falam de guerras, de corrupção, de crimes violentos. Será mesmo assim? Nessa questão, devemos proceder como o garimpeiro
que peneira o cascalho na busca de ouro. Quando agimos dessa maneira, descobrimos uma pepita de ouro aqui, outra ali. Recentemente, ao ser noticiado que em apenas 9 minutos, 2 caminhões pesados se serviram da mesma área de escape em rodovia estadual, o repórter se deteve a falar dos benefícios dessa estratégia. Os primeiros estudos a respeito surgiram nos Estados Unidos pelos anos 1950-1960. Nessa época, caminhões maiores e cada vez mais pesados passaram a transitar pelo território norte-americano. A preocupação era com a segurança, especialmente a falha dos freios. Tentativas iniciais faziam uso de rampas e outros dispositivos para deter o veículo com problemas. Surgiram as caixas de brita, que além de frearem, evitavam danos maiores aos veículos e acidentes com feridos graves ou mortos. Além de toda a sinalização e equipamentos instalados ao longo do percurso, as tecnologias adotadas se tornaram pontos importantes em conjunto com a modernização e manutenção das vias. As áreas de escape paralisam totalmente veículos desgovernados por causa de problemas mecânicos, principalmente perda dos freios, em descidas de serras. No Brasil, as primeiras áreas de escape surgiram no ano 2000. Inicialmente, preenchidas com materiais soltos, como cascalho ou pedras, evoluíram para o uso da argila expandida. Trata-se de um agregado leve em forma de bolinhas de cerâmica que podem ser rapidamente substituídas. Dispensa a criação de rampas. Basta uma nova pista, como uma bifurcação, com esse material e sinalização. O trecho pode ser mais curto, pois a eficiência é alta e a desaceleração do veículo quase imediata. Na matéria, o repórter ainda apresentava a estatística do elevado número de acidentes fatais evitados nas rodovias do nosso país, graças a essas áreas de escape. É uma nota que nos leva a agradecer àqueles que pensaram em recursos para deter um veículo desgovernado em uma estrada com trânsito intenso. Agradecer aos que se detiveram a estabelecer estratégias que foram evoluindo ao longo dos anos, aprimorando a eficiência. E nos damos conta de como é importante a missão do homem inteligente na Terra. Se Deus, por sua vontade, permite que nasçamos onde possamos desenvolver a nossa inteligência, é que deseja que a utilizemos para o bem de todos. É uma missão. A natureza do instrumento nos indica a que ele deve se prestar. A inteligência é preciosidade que deve ser bem empregada. É um talento também do qual teremos que prestar contas, exatamente como os servidores que a parábola dos talentos descreve. Utilizada para as pequenas dificuldades quanto para as grandes soluções, ela sinaliza a ação benéfica da providência divina no mundo. Inteligência a serviço do bem. Pensemos nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, apostos estamos mais uma vez, com o propósito de sempre aprendermos através dos seus evangelhos e, acima de tudo, colocar em prática para o bem comum, auxiliando a todos através das mensagens edificantes que são levadas pelas ondas do rádio, pela internet, aos nossos queridos irmãos sintonizados conosco. Pedimos, Senhor, que derrame sobre esses nossos irmãos o bálsamo sublime do seu amor infinito, trazendo paz e consolações. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Grato mais a oportunidade de trabalho. Que nós, meus irmãos, possamos levar esses ensinamentos por todos os lugares que transitarmos. Muita paz, muita luz a todos.
Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.